Dessa sessão extraordinária do dia 15 de outubro de 2019, da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Zanapo. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Peço ao senhor secretário que faça a comissão do quórum. Senhor presidente, 100% dos edis presentes, portanto, quórum suficiente para os nossos trabalhos. Havendo quórum, sobre o nome e proteção de Deus, declara aberta a sessão. Leitura do projeto de lei do Executivo, número 47/2019. Projeto de lei número 47/2019, de 3 de outubro de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de outras previdências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado no corrente exercício a proceder a uma abertura do crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 73 mil. Poder Executivo, Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 8 mil. Ficha 296, R$ 25 mil. Ficha 308, R$ 10 mil. Ficha 343, R$ 10 mil. Ficha 371, R$ 10 mil. Ficha 379, R$ 10 mil, valor de R$ 73 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das seguintes dotações. Ficha 260, atendimento à criança primeira infância, menos 8 mil. Ficha 264, equipamentos imóveis e utensílios, menos 6 mil. Ficha 269, equipamento, móveis e utensílios, menos 6 mil. Ficha 279, equipamento, móveis e utensílios, menos 5.400. Ficha 302, administração do departamento de compra, menos 5 mil. Ficha 303, equipamento, móveis e utensílios, menos 3 mil. Ficha 326, suporte administrativo, menos 5 mil. Ficha 338, de terrenos, menos 8 mil. Ficha 344, conservação de prédios, vias, locadores públicos, menos 10 mil. Ficha 364, Programa Municipal de Desfavelamento, menos 5 mil. Ficha 375, equipamento, utensílios e ferramentas, menos 1.600. Ficha 380, veículos, máquinas, equipamento e ferramenta, menos 10 mil, total 73 mil. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir desta data, ou seja, 3 de outubro. Suzanápolis, 3 de outubro de 2019, volta de recursos Colônias para o prefeito municipal. Serão encaminhadas as comissões. 48. Leitura do projeto de lei do Executivo, número 48/2019. Projeto de lei 48/2019, de 3 de outubro de 2019, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de outras providências. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado no corte de exercício a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 45 mil. Ficha 171, atenção básica, 10 mil. Ficha 174, atenção básica, 35 mil, total 45 mil. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das seguintes dotações. Ficha 169, atenção básica, menos 35 mil. Ficha 199, programa de prótese dentária, menos 10 mil, total 45 mil. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir dessa data, ou seja, 3 de outubro de 2019, volta recursos Colorância, prefeito municipal. Serão encaminhadas comissões. Leitura do projeto de lei do Executivo, número 49. Projeto de lei 49/2019, de 3 de outubro de 2019, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado no corrente exercício a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 21 mil, distribuído nas seguintes classificações orçamentárias. Ficha 99, transporte e ensino superior, R$ 11 mil. Ficha 124, manutenção de ensino de 0 a 3 anos, creche, R$ 5 mil. Ficha 126, transporte de alunos, R$ 5 mil, total 21 mil. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação das seguintes dotações. Ficha 32, veículos, equipamentos, móveis e utensílios, menos R$ 5.600. Ficha 64, reforma da cozinha piloto, menos R$ 4.400. Ficha 105, equipamento, móveis e utensílios da cozinha piloto, menos R$ 10 mil.
Ficha 110, manutenção do ensino fundamental, no ensino infantil, menos 1.000, total R$21.000. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 3 de outubro. Walter Cruz Lourenço, prefeito municipal. Será encaminhado às comissões. Leitura do projeto de lei complementar do Executivo, número 005/2009, e os pareceres. Projeto de lei complementar número 5, de 8 de outubro de 2019. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 70, de 10 de maio de 2013, cria cargos públicos de provimento efetivo mediante concurso público e cargos comissionados no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de outras providências. Walter Cruz Lourenço, prefeito municipal de Zonápolis, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica alterada a denominação do cargo médico PSF, constante no anexo 1, tabela 2, cargos em provimento efetivo, anexo C da lei complementar número 70, de 10 de maio de 2013, que passará a denominar-se médico. Artigo 2º. Ficam alteradas as atribuições do cargo de médico, as quais passam aquelas descritas no anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. Ficam criados no quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Suzanápolis os cargos de procurador jurídico, 20 horas, e médico, 40 horas semanais, ambos de provimento efetivo mediante concurso público, com requisitos para provimento e atribuições constantes do anexo 2 desta lei. Artigo 4º. Ficam criados no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Suzanápolis os cargos de assessor de gabinete e assessor de planejamento vinculados ao gabinete do prefeito, ambos de provimento em comissão constante do anexo 3 dessa lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento em vigor, suplementadas se necessárias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições encontradas em Zonápolis, 8 de outubro de 2019, Walter Cruz Lourenço, prefeito municipal. Será encaminhado às comissões. Leitura do projeto de lei complementar número 001/2019 e os pareceres. Projeto de lei complementar número 001 de 16 de setembro de 2019, que reestrutura o quadro de pessoal e institui o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Suzanápolis da outra providência. A mesa diretora da Câmara Municipal de Suzanápolis, com Marco P. Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 88 e 93 da Lei Orgânica Municipal, apresenta ao soberano plenário a proposta de projeto de lei complementar a saber. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1º. Os cargos da Câmara Municipal de Suzanápolis reger-se-ão pelas normas dessa lei complementar sob regime estatutário nos termos estabelecidos na Lei Orgânica do município. Artigo 2º. O plano de cargos e salário da Câmara Municipal de Suzanápolis, que compõe o quadro de cargos permanentes constantes do anexo 1 desta lei complementar, com os vencimentos previstos no plano de cargos e salários constantes no anexo 2, ambos dessa lei complementar. Artigo 3º. Para efeito de aplicação e interpretação dessa lei, considera-se 1. Quadro pessoal, conjunto de empregos e cargos isolados ou de carreira de provimento efetivo da Câmara Municipal de Suzanápolis. 2. Cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público municipal, criado por lei com denominação própria e vencimento pago com recursos públicos, regidos pelo regime estatutário. 3. Emprego público, criado por lei com denominação própria e regido pelo regime de consolidação das leis de trabalho, compreendendo o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público municipal com salário pago com recursos públicos. 4. Classe. A denominação do grupamento de cargos com idênticas atribuições e vencimentos. 5. Nível. A posição do servidor na estrutura da classe referente ao seu cargo relativamente à promoção na carreira. 6. Grau. A posição do servidor na estrutura da classe referente a seu cargo relativamente à progressão de carreira. 7. Provimento. O ato administrativo através do qual a autoridade competente designa alguém para titularizar um cargo público.
8. Progressão. A passagem de um servidor de um grau para outro na estrutura da classe referente a um determinado cargo. 9. Promoção. A passagem de um servidor de nível para outro na estrutura da classe referente a um determinado cargo. 10. Salário. A retribuição pecuniária pelo exercício das atribuições do emprego público. 11. Vencimento. Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. 12. Remuneração. O salário ou vencimento acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas na lei. 13º. Evolução funcional. É a passagem do ocupante de cargo de emprego público para um grau e o nível retribuitório superior da respectiva classe mediante o preenchimento de requisitos. 14º. Exercício. O desempenho efetivo das atribuições cometidas a um cargo público. Parágrafo único. São considerados como de exercício efetivo os períodos nos quais o servidor estiver afastado em razão de doença devidamente comprovada e justificada, das licenças maternidade, paternidade e adotante, das faltas justificadas, de férias, licença-prêmio ou faltas abonadas, colocadas à disposição de outros órgãos públicos da União, Estado e do município. Capítulo 2. Do provimento. Seção 1. De forma e requisitos para provimento. Artigo 4º. Os cargos mencionados no anexo 1 desta lei complementar serão providos por meio de concurso público de provas e títulos, ou de provas e títulos. Artigo 5º. Para o provimento de cargos públicos da Câmara Municipal de Sonapas serão observados os requisitos previstos no anexo 1 desta lei complementar e também 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo de direito político. 3. A quitação das obrigações eleitorais e militares. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. 7. Habilitação legal quando exigida para o exercício da profissão. Parágrafo único. O estrangeiro poderá ocupar cargo público na Câmara Municipal de Sonapas, obedecido às normas previstas na legislação federal e municipal. Artigo 6º. Fica reservado ocupação exclusiva de portador de deficiência física, de deficiência percentual de 20% dos cargos públicos do quadro permanente da Câmara Municipal de Sonapas. Artigo 7º. O ocupante de cargo de provimento efetivo ficará sujeito à jornada de 35 horas semanais de trabalho, salvo para os cargos que a lei que os criou estabelecer contrário a critério da administração. Capítulo 3. Das classes. Artigo 8º. Os cargos efetivos da Câmara Municipal de Sonapas serão discriminados no anexo 1 desta lei complementar, organizado em classes. Artigo 9º. A evolução funcional nas classes do cargo da Câmara Municipal de Sonapas dar-se-á por progressão e promoção segundo as normas previstas na seção 1 desse capítulo. Seção 1. Da progressão e promoção. Artigo 10º. São requisitos necessários para progressão comuns em todas as classes de cargos constantes da tabela 2 do anexo 1 dessa lei complementar. 1. Cumprimento de estágio probatório. 2. Interstício de 5 anos de efetivo exercício de função no grau em que o servidor esteja classificado. Artigo 11. A evolução de grau ou progressão ocorrerá respeitando os intervalos mínimos de 5 anos, desde que não tenha sofrido penalidade ou suspensão nos 24 meses imediatamente anteriores do mês da ocorrência da progressão, e não tenha mais que 6 faltas por ano observado o tempo de serviço prestado pelo servidor junto à Câmara Municipal, excetuando-se as ausências abonadas. Artigo 12. Para adquirir o direito à progressão, o servidor deverá acumular 15 pontos de apuração dos critérios distintos conforme a classe que ele ocupe, levando-se em conta os critérios previstos na tabela a seguir. Assiduidade. 4 pontos por ano quando o servidor não tiver nenhuma ausência no ano. 2 pontos por ano quando o servidor tiver até 6 ausências no ano. 1 ponto quando o servidor tiver de 7 a 12 ausências no ano. Evolução dos conhecimentos teórico e prático. 8 pontos por certificado de curso doutorado na área de atuação. 7 pontos por certificado de curso de mestrado na área de atuação. 6 pontos por certificado dos cursos de aperfeiçoamento e especialização na área de atuação
com duração mínima de 80 horas. 5 pontos por certificado de curso de atualização, seminários ou jornadas técnicas na área de atuação, com duração mínima de 20 horas. 4 pontos por certificado de curso de curta duração, encontros, seminários ou jornadas técnicas na área de atuação, com duração mínima de 8 horas. 3 pontos por certificado de curso de curta duração, encontros, seminários ou jornadas técnicas na área de atuação, com duração mínima de 4 horas. Formação escolar. 3 pontos por certificado de ensino fundamental para os cargos que não exijam para a posse. 4 pontos pelo certificado de conclusão de ensino médio para os cargos que não exijam para a posse. 5 pontos pelo certificado de conclusão de ensino superior para os cargos que não exijam para a posse. Artigo 3º. A evolução do nível ou promoção ocorrerá respeitando o intervalo mínimo de 5 anos, desde que não tenha sofrido penalidades ou suspensão nesse período e não tenha mais de 6 faltas por ano, excetuando-se ausências das abonadas, observadas a classificação dos servidores de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas na prova de promoção por mérito a ser aplicada pela Câmara de Suzanápolis. Artigo 14º. As notas dos servidores serão comparadas entre aqueles ocupantes de cargos que exijam os mesmos níveis de escolaridade. Artigo 15º. Poderão participar do processo de progressão e promoção os servidores que estiverem no efetivo exercício de seus cargos. Artigo 16º. Os processos de progressão e promoção dos servidores serão realizados desde que atendido o disposto nos artigos 11 e 14 dessa lei complementar. Capítulo 4. Seção 1 do vencimento. Artigo 17º. Os vencimentos de cargo da Câmara Municipal de Suzanápolis são discriminados no anexo 2, mantido para os cargos destinados à extinção na vagância, os vencimentos percebidos na data da vigência dessa lei. Artigo 18. Os reajustes obedecerão ao estabelecido na legislação municipal, observando a estrutura de remunerações definida nesta lei, assim como seu escalonamento e os respectivos interstícios de graus de carreira. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 19. Poderão ser concedidas aos servidores públicos municipais da Câmara de Suzanápolis as seguintes gratificações adicionais: adicional de sexta parte, adicional por exercício de atividades insalubres e perigosas, adicional pela prestação de serviços extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, adicional de qualificação, licença-prêmio, gratificação natalina, gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva ou pelo exercício de seu encargo de membro de bancada e comissão de concurso ou seu auxiliar. Parágrafo único. As gratificações previstas no caput desse artigo aplicam-se no que couber o disposto na Lei Complementar 2 de 5 de fevereiro de 93, regime jurídico único dos servidores públicos do município, da autarquia e fundações municipais, no que não contrariar essa lei. Subseção 1, adicional de sexta parte. O servidor público que contar com 20 anos de efetivo exercício na prestação ao município fará jus a um adicional correspondente à sexta parte do seu vencimento. Parágrafo único. O adicional de sexta parte será devido ao servidor a partir da data do requerimento do interessado. Subseção 2. O adicional por exercício de atividades insalubres e perigosas. Artigo 21. Os servidores que trabalham com habitualidades em local insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre o vencimento de cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de salubridade e periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo acumuláveis essas vantagens. Segundo, o direito ao adicional de salubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a essa concessão.
Artigo 22. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosas. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações nos locais previstos nesse artigo, exercendo suas atividades em lugar salubre e em serviço não perigoso. Artigo 23. Na concessão dos adicionais de periculosidade serão observadas e serão pagas de acordo com as normas estabelecidas na legislação federal e com as normas infralegais expedidas pelos órgãos competentes da União, sempre amparadas por laudos técnicos. Subseção 3. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Artigo 24. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 25. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite de 2 horas diárias, podendo ser prorrogado por igual período, se o interesse público exigir. Parágrafo 1º. O serviço extraordinário previsto nesse artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato. Parágrafo 2º. O serviço extraordinário realizado no horário noturno será acrescido ainda de um percentual relativo ao serviço noturno em sua função de cada hora extra. Terceiro, o serviço ordinário prestado aos sábados, domingos e feriados será remunerado com um acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho. Quarto, para que não se caracterize a habitualidade por medida de contenção de despesas, as horas extraordinárias prestadas pelo servidor poderão, a critério da administração e aceite do servidor, serem convertidas em dias de descanso, acrescendo-se o percentual de 50% sobre a hora normal de trabalho. Quinto, o controle das horas excedentes a serem convertidas e compensadas será efetuado pelo chefe da unidade em que o funcionário estiver lotado e apostilado pelo setor de pessoal por meio de banco de horas. Sexto, o gozo das horas compensadas será determinado pelo chefe da unidade de conformidade com o interesse da administração, atendendo aos critérios da oportunidade e conveniência. Sétimo, as horas excedentes do banco de horas, quando não gozadas até o término desse excedente, serão indenizadas no mês subsequente. Artigo 26. O recebimento da gratificação de função de direção ou chefia, gratificação por representação de gabinete ou por regime especial de trabalho, exclui o direito ao adicional por hora de serviços extraordinários. Subseção 4. O adicional noturno. Artigo 27. O serviço noturno prestado em um horário compreendido entre as 22 horas e 1 dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor da hora acrescida de mais 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que trata o artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 26. Subseção 5. Do adicional de férias. Artigo 28. Independentemente da solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias o adicional de pelo menos 1/3 da remuneração correspondente ao período das férias. Parágrafo único. No caso do servidor exercer a função de direção-chefia, a respectiva vantagem será considerada no cálculo adicional de que trata esse artigo. Artigo 29. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias calculado sobre a remuneração dos 2 cargos. Subseção 6ª. Do adicional de qualificação. É instituído o adicional de qualificação destinado aos servidores dos quadros pessoal e do Poder Legislativo em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos em ação de treinamento, títulos, diplomas e certificados de cursos de graduação, pós-graduação em sentido amplo ou estrito em áreas de interesse dos órgãos do Poder Legislativo. Obrigado. Parágrafo 1º. O adicional que trata esse artigo não será concedido quando o curso constituir requisito para ingresso no cargo. Segundo, para os cursos de graduação e pós-graduação será considerado somente os cursos e as instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação na forma legalizada.
Terceiro, serão admitidos cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu, somente com duração mínima de 360 horas. Quarto, o adicional será considerado no cálculo dos proventos das pensões somente se o título ou diploma forem anteriores à data da inativação. Artigo 31. O adicional de qualificação aqui incidirá sobre o vencimento do servidor da seguinte forma: 15% em se tratando de título de doutor, 12% em se tratando do título de mestre, 7,5% em se tratando de certificado de especialização, 5% em se tratando de certificado de graduação, 2,5% ao servidor que possui um conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 100 horas, observando o limite de 5%. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um dentre os previstos no inciso 1, 2 e 3 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O adicional de qualificação será devido a partir do dia da apresentação do título do diploma ou certificado. Terceiro, o adicional previsto no artigo 5º do caput será devido pelo prazo de 12 meses, contados na forma do parágrafo anterior, de sua renovação física, condicionada à comprovação das condições estabelecidas no referido inciso. Subseção 7, das gratificação natalina. A gratificação natalina corresponde ao 13º salário, será paga anualmente a todo servidor municipal, independentemente da remuneração que fizerem jus. Artigo 33. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, podendo sua antecipação de 50% ocorrer no mês de aniversário a requerido do servidor com 30 dias de antecedência. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 34. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Juntamente com a remuneração de junho, será paga como adiantamento a gratificação natalina, metade da remuneração ou provento recebido no mês, cuja importância será abatida por ocasião do pagamento da respectiva gratificação. Artigo 35. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionando aos meses do efetivo exercício no ano, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 36. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 8. Gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva ou pelo exercício de cargos do membro de banca ou comissão de concurso de seu auxiliar. Artigo 37. A gratificação de participação em órgãos de deliberação coletiva ou pelo exercício do encargo de membro de banca ou comissão de concurso e seu auxiliar será devida aos servidores que participarem de órgãos de deliberação coletiva, comissão municipal ou banca examinadora, e corresponderá a 20% do vencimento do servidor, limitada a 40%. Artigo 38. As gratificações mencionadas no artigo anterior dessa lei serão pagas ao servidor durante o período a qual estiver designada para a tarefa específica neles mencionada, na qual se incorporando ao vencimento do mesmo quando da extinção da designação. Artigo 39. Os acréscimos pecuniários percebidos em decorrência das gratificações previstas no artigo 21 não serão computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimos ulteriores. Capítulo 5. Das licenças. Fica assegurado o direito de todos os servidores da Câmara Municipal de Sanápolis às licenças previstas na Lei Complementar 2, de 5 de fevereiro de 93, regime jurídico dos servidores públicos do município, da autarquia e das fundações municipais e posteriores alterações que não contrariar essa lei. Capítulo 6. Da avaliação de desempenho. Artigo 41. A avaliação de desempenho é o instrumento de gestão por meio do qual
A Câmara Municipal de Sinápolis auferirá o desempenho individual do servidor, bem como sua contribuição para o alcance dos resultados dos planos e programas municipais. Artigo 42. A avaliação de desempenho será regulamentada em ato específico. Artigo 43. O regulamento da avaliação de desempenho deverá obrigatoriamente observar as seguintes diretrizes. 1. Considerar os resultados de trabalho dos servidores em relação às competências previstas para o seu respectivo cargo. Contemplar análises críticas sobre o desempenho de servidores que não se restringem apenas ao julgamento de chefia imediata. Contemplar análises críticas sobre o desempenho dos servidores que não se restringam apenas ao julgamento de chefia imediata. Considerar nas análises críticas de desempenho das diretrizes os planos previstos para a Câmara. Ser conduzida por uma comissão de no mínimo 3 servidores do quadro efetivo. Artigo 44. O resultado da avaliação de desempenho será instrumento fundamental para a orientação das ações de recursos humanos na definição dos projetos de capacitação, visando a melhoria da eficiência e qualidade de serviço e servirá para a base de políticas públicas, de evolução nas carreiras, designações para funções de confiança, capacitação e treinamento e processo de exoneração por insuficiência de desempenho. Artigo 45. A exoneração por insuficiência de desempenho obedecerá aos preceitos estabelecidos em lei complementar e à Constituição Federal. Capítulo 7. Do regime de contribuição. Os servidores públicos da Câmara Municipal de Sinápolis contribuirão para o Instituto Municipal de Previdência de Suzanápolis, o IPREM. Capítulo 8. Das disposições finais e transitórias. Aplicam-se subsidiariamente aos servidores da Câmara Municipal de Suzanápolis, disposto da Lei Complementar de 2 de 5 de fevereiro de 93, o regime jurídico de servidores públicos municipais, autarquias e fundações municipais, e posteriores alterações, o que não contraria essa lei. Artigo 48. Fica convertido, quanto da vacância, o cargo efetivo de agente administrativo para agente administrativo TI. Artigo 49. As despesas decorrentes da execução dessa lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento de vigência suplementar se necessárias. Artigo 50. A presente lei complementar poderá ser regulamentada por ato da Câmara Municipal de Suzanápolis. Artigo 51. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, especialmente a Lei Complementar 79 de 2015. Suzanápolis, 16 de setembro de 2019. Wilton dos Santos, presidente. César Porto, vice-presidente. Adilson Tios, primeiro secretário. José Novaes Santos, segundo secretário. Será encaminhada pelas comissões. A sessão será suspensa por 5 minutos. Não. 5 minutos esse monte. 2 minutos. 2 minutos para análise das comissões. Tô com sono, bicho. Sei que quis, né? Tá ficando doido, rapaz. Esse é o lado seu. Só que tá acabando.
o cowboy lá trabalha, é bom lá. O Paulo não fez o parecer dessa torcida da Câmara. Aqui, ué. Aí, tá aqui. Tá sim, tem. Estudando à noite, o cargo de concurso da Receita Federal, o salário mensal de 16 mil, ele vai passar. O ponto que ele já está, ele passou no TRT de Minas, no TRF de São Paulo, no TJ aqui, 4. De Minas é 11, 12 mil salário mensal. Mas vamos chamar. Chamou, ele foi segundo lugar em Minas, chamou o primeiro, vai chamar o segundo agora. Meu pai do céu, que canseira é essa, meu? Vai chegar mais cedo. Coitado, tu. O cara tem 35 mulheres, idade máxima que ele aceitava é 30 anos. Ele foi em todas as Copas do Mundo. Ele pagava. O quê? Não, 35 anos é a idade máxima que ele aceitava. Ele tem um maior número de faculdades, por quê? Ele tinha uma pessoa que ia com ele na faculdade para estudar. Ele ia só para partilhar com ele. Aí ele ia, o tiozinho bonzinho e tal. Aí quando tinha uma festa, ele comprou uma BMW conversível para ir nas festinhas e fazer para ela. Fazendeiro. O pessoal fala assim, tem que subir um salário do prefeito, no caso que tem que contratar um médico. Contrata 2 médicos, 2, 3, né? Por que tem que contratar um só, o salário do prefeito? Que médico vem aqui no salário do prefeito? Então, estou falando assim, mas não contrata um só, contrata vários. Não, ué. Coloca menos hora e vem médico de várias especialidades. Você traz um médico Zé, o PSF exige um médico de 40 anos. PSF. Aqui tirou o médico do TSF. Então, mas porque é o seguinte, passaram
9h30 da noite. Amanhã 5 eu tô carregando o caminhãozinho de volta. Tá de volta, dia tá difícil. Não, vai dar agora, se parecer, depois... Ei. Faca. Retornando à sessão novamente, ponha em discussão o projeto do Executivo, Leitura do parecer. leitura do parecer do projeto número 47. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer o projeto de lei executivo 047/2019. Em análise do projeto 47/2019, a autoria do Executivo dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento vigente de outras providências. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo procurador jurídico dessa casa, tenho que a propositura está apta quanto à legalidade, constitucionalidade, justicidade e boa técnica legislativa na propositura dentro do campo da análise presente. A comissão permanente. Isto posto, somos pela constitucionalidade e recomendamos o parecer favorável ao projeto anunciado, onde a busca garantir a execução de programas em diversas áreas da administração pública municipal, sendo necessárias tais ajustes na estrutura orçamentária atual. É o que temos a manifestar. Suzanápolis, 15 de outubro de 2019. Presidente Evandro Nascimento Ferreira, relator Paulo César Ferreira, membro César Porto Dias. Parecer da Comissão Finanças e Orçamento ao projeto de lei 047, que dispõe sobre a abertura de um crédito de R$ 73.000. Parecer favorável. Presidente Paulo Francisco Santos Gonçalves, relator Distiossi, membro José Luiz Gava. Em discussão o projeto. Em votação, aqueles que são favoráveis ao projeto, permaneçam sentados. O projeto foi aprovado por unanimidade. Comissão de Legislação. Chama 48. Leitura do parecer número 48 do Executivo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer o projeto executivo 48/2019. Em análise ao projeto 48/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da outras providências. Justificativa. Em relação ao parecer emitido pelo doutor procurador jurídico dessa casa, tem que a propositura está apta. Isto posto, somos pela constitucionalidade e recomendamos parecer favorável ao projeto, onde busca garantir a execução de programas de grande relevância à população na área de saúde, sendo necessários tais ajustes na estrutura do orçamento atual. Suzanápolis, 15 de outubro de 2019. Presidente Evandro Nascimento Ferreira, relator Paulo César Ferreira, membro César Porto Dias. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal deliberam sobre o projeto 48/2019. Parecer favorável. Presidente Paulo Francisco Santos Gonçalves, relator Distiossi, membro José Luiz Gava. O projeto está em discussão. Em votação, aqueles favoráveis ao projeto, permaneçam sentados. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura do parecer número 49 do Executivo. Parecer do projeto de lei 49/2019. Em análise ao projeto 49/2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente de outras providências. Em análise ao parecer jurídico pelo doutor procurador jurídico dessa Casa de Lei, tem que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa na propositura dentro do campo de análise da presente comissão. Isto posto, recomendamos parecer favorável ao projeto anunciado. Suzanápolis, 15 de outubro de 2019, presidente Evandro Nascimento Ferreira, relator Paulo César Ferreira, membro César Porto Dias. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei 49/2019. Parecer favorável. O referido projeto está apto para transitar em conformidade com as leis, portanto, essa comissão delibera parecer favorável. Presidente Paulo Francisco Santos Gonçalves, relator Distiossi, membro José Luiz Gava.
O projeto está em discussão. Em votação aqui, se for para o projeto, permanece sentado. O projeto está aprovado por unanimidade. Não. Leitura dos pareceres da Lei Complementar número 001/2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei complementar número 1/2019. Em análise ao projeto de lei complementar 1/2019, de autoria do Poder Legislativo, que reestrutura o quadro de pessoal e institui o plano de carreira de servidores da Câmara Municipal de Sonap e da outra providência. Justificativa. Em análise ao parecer jurídico pelo doutor procurador jurídico dessa Casa Legislativa, tenho que a propositura está apta quando a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, assim opino em conformidade com o parecer jurídico apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise para a presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito favorável. Trata o presente projeto de lei complementar da descrição das categorias funcionais básicas, técnicas e superiores da Câmara Municipal de Sonap. O referido projeto em epígrafe representa um conjunto de informações básicas de cada cargo, no sentido de ofertar de modo geral aos servidores, gestores e leitores para maior qualidade de desempenho dos serviços prestados pela Câmara Municipal de Sonap. De forma específica, aos contidos nesse documento servem também como avaliações de desempenho, as ações do segmento e desenvolvimento. Os dados gerados foram agrupados em blocos conforme o nível de escolaridade de cada grupo e seguindo um código próprio, evidenciando assim em cada descrição o grau de competências requeridas no ocupante do cargo. Espera-se que esse importante instrumento de reconhecimento do trabalho seja devidamente resguardado, garantindo-se assim uma inovação responsável e democrática para os que ele tiverem acesso. Assim estamos validando o Plano Municipal de Carreira na ampla valorização dos servidores da Câmara Municipal de Sonap. Esse posto, recomendamos parecer favorável ao anunciado projeto. É o que temos a manifestar Sonap, 15 de outubro de 2019. Presidente, relator Paulo César Ferreira e membro César Porto Dias. Parecer em separado do presidente da Comissão de Legislação, Justiça Federal. Redação final. O presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, em razão de considerar pequeno prazo da análise do projeto de lei complementar número 16 de setembro, de autoria do Legislativo Municipal, emite parecer desfavorável ao presente projeto. Evandro Nascimento Ferreira, presidente da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Sonap, São Paulo, deliberam sobre o projeto de lei complementar número 1/2019. Reestrutura o quadro pessoal e institui o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Suzanápolis, São Paulo. E da outra providência. Parecer favorável. A adequação dos funcionários é necessária e benéfica ao bom funcionamento dessa casa e melhora e incentiva o crescimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores. Suzanápolis, 14 de setembro de 2019. Presidente Paulo Francisco Santos Gonçalves, relator de Justiça. Parecer em separado da Comissão de Finanças e Orçamentos. O projeto ENAD trata da reestruturação do quadro pessoal e institui carreira do plano municipal. Conclusão. Em razão ao pouco tempo prejudicando a realização de um criterioso análise sobre o presente projeto, essa comissão emitiu parecer desfavorável ao presente projeto. José Luiz Gava, membro. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Evandro. Peço licença novamente, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, internautas, colaboradores desta casa. Dizer sobre esse projeto aqui, um projeto de muita importância, projeto bem elaborado até, os técnicos dessa casa já me explicou, mas devido à grande complexidade do projeto, eu gostaria de mais tempo para poder fazer o meu análise. Eu não me sinto aqui preparado e nem tranquilo aqui para poder emitir a análise ao presente projeto,
devido à grande complexidade dele. Então, já que há essa necessidade de votação, hoje foi colocado em votação, vou dar o meu parecer desfavorável hoje, e quem sabe futuramente, esse projeto retornando, eu possa ter uma formação de uma ideia melhor, ou de uma opinião melhor. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, mesa diretora, novos vereadores, colaboradores da casa, aos internautas, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Eu me sinto muito à vontade para votar nesse projeto, com muita clareza. Parabenizo Vossa Excelência, presidente da casa, por tramitar um projeto importante de valorização, acima de tudo. Há 3 mandatos atrás, eu apresentei um projeto que eu e uma turma de professores estudamos, elaboramos muito o plano de carreira de todos os funcionários públicos municipais. Foi feito só para os professores. Talvez porque os demais funcionários não tiveram a coragem de acreditar que era possível. Essa Casa Legislativa, que presta um serviço eficiente, de qualidade, e quando você tem a associação dessas duas coisas, principalmente, tem que ser valorizado. A Câmara tem verba para isso, com folga. Por que não valorizar? Por que não atiçar os demais, que não conseguiram lá na prefeitura, acordarem para aquilo que é possível? Quando eu entrei aqui no meu primeiro mandato, a arrecadação era de 7.800.000. Hoje é quase 30. E daqui a pouco é quase 50. Porque nós vamos cogerar energia em breve, em 2021. Não existe em torno de nós nenhum município com a capacidade de arrecadação como Suzanápolis. O que falta é organização. Orçamento nós temos. Falta eficiência. É por isso que parabenizo o senhor presidente e peço aos demais colaboradores para que aprove esse projeto. É um projeto de valorização dos colaboradores e também de todos nós, pela eficiência que aqui é prestada, para que as pessoas acordem, para que seja valorizado pelos serviços que prestam. O funcionário público, legislativo e executivo tem que ser valorizado. É preciso acreditar no potencial. O companheiro Zé Novaes citou uma fala importante. Até pouco tempo atrás era difícil de acreditar que essa casa poderíamos ter a organização de um concurso. E o quanto isso valorizou os trabalhos dessa casa. Um investimento que fica nessa casa, entra o presidente Zico, entra o presidente João, o Pedro, e eles permanecem. Nós saímos, eles ficam. Eles são responsáveis pela organização desse passo legislativo, que está impecável. Cabe a nós, na noite de hoje, valorizar. Porque o que é que hoje for desvalorizado, também será um estímulo lá fora para os demais funcionários. Nós temos que fazer ao contrário, acreditar na possibilidade que podemos fazer mais, fazer melhor e fazer bem feito. É nisso que eu acredito. É nesse Suzanápolis que eu quero para os meus netos que vão vir aí, se Deus quiser. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Aqueles que for favorável ao projeto permaneçam sentados. O projeto foi aprovado pela maioria. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção de Deus e a presença de todos e declaro encerrada a sessão.